Olá meninas, como nossas aulas das 5 toalhinhas terminaram, hoje a gente vai trazer uma coisa diferente. Vamos usar materiais que vocês tenham em casa, a gente vai fazer essa máscara aqui. Ela pode ser usada dos dois lados, vocês não precisam de máquina de costura, vocês só vão precisar de agulha, linha, 2 pedacinhos de tecido de 28 por 18. O tecido também pode ser o que vocês tiverem em casa. E linha para fazer o bordadinho. Tá? A linha, a gente usou 3 cores de linha. Uma para folhinha, uma para as pétalas e uma para o miolo. A linha que a gente vai usar no bordado pode ser a linha que vocês tiverem também. Ó, eu vou usar essas 3 cores. Então, a gente vai ensinar vocês a fazer o corte, costurar toda ela, montar toda a máscara e fazer o bordadinho, tá? Então, vamos começar cortando o molde da máscara. O molde a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo, vocês podem imprimir. Então, vamos pegar os nossos 2 pedacinhos de tecido. Vamos colocar ele, um com a estampa virada para mim e o outro ao contrário. Vamos pegar o molde recortado. Um lápis pra gente riscar. E vamos cortar bem rente a linha. Agora, vamos escolher a parte que a gente quer bordar. No meu caso, vou escolher essa parte para fazer o bordado e ficar pra frente. Vou botar a minha parte escolhida pra cima, onde eu vou bordar. Vou pegar o meu molde, que já vai estar com o risco do bordado. E com a ajuda de um papel carbono, nós vamos passar o nosso risco do molde pro tecido pra gente começar a bordar. Porque a gente vai ter que bordar ela primeiro, pra gente poder usá-la dos dois lados, né? Então, onde a gente vai bordar, vai ficar escondidinho dentro da máscara. Pra ficar melhor de a gente centralizar o bordado, eu vou cortar um pedacinho. Assim, eu posso colocar onde eu vou riscar e colocar o meu risco em cima. Coloquei o meu molde, posicionei certinho. E com o auxílio de uma caneta ou de um lápis, vamos passar o nosso lápis ou a caneta por cima de todo o risco. Para transferir o risco para o nosso trabalho. Segura bem firme com a mão, sem mexer o carbono,
e o risco, levanta e confere se ficou alguma partezinha faltando. Caso não tenha faltado nada, você pode já tirar e a gente vai começar a bordar. Ó, ele vai ficar assim, riscado, e agora a gente vai começar a bordar. Vamos medir um pedacinho de linha da cor verde, vamos começar pela folha. Para bordar, eu vou usar uma agulha que tenha um buraquinho maior, porque a linha que eu vou usar é de crochê. Você pode estar usando meada também. E é uma agulha que não tem ponta, mas ela vai dar tranquilo de furar o tecido, tá? Então, vamos colocar a linha na agulha. Vamos fazer um nozinho. E eu vou começar a bordar os raminhos da flor, ó. Então, eu vou colocar minha agulha próximo à flor. E nesses raminhos, eu vou trabalhar o ponto atrás. Que é aquele que puxo a agulha com a linha. Venho com um pontinho pequenininho. E volto até a metade do ponto. Aí, eu vou seguindo o meu risco do bordado. Então, eu vou um pontinho mais pra frente e saio no pontinho que eu fiz ali, ó. Vou um pontinho mais à frente e saio com a minha agulha no finalzinho do ponto que a gente formou ali em cima. Só que lembrando que a linha vai sempre estar pro mesmo lado. Venho com a agulha um pontinho mais à frente e saio no finalzinho do ponto formado atrás. Ó, sempre colocando a linha na mesma posição. Um pouquinho mais à frente, sai no final do ponto formado. Ó, novamente, sempre trago a minha linha pra baixo, seguro pra ela ficar sempre na mesma posição. E é só ir seguindo sempre, não tem uma distância correta. Vocês tentem sempre fazer um tamanho uniforme, para os pontinhos aqui formando ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. E assim a gente vai fazer em todas as hastes da flor. Aí, chegando no finalzinho da haste, bota a agulha pra baixo, arremata e começa na nova haste. Vou fazer todas e já volto pra mostrar como ficou e a gente começa na folha. Ó, saindo com a linha na ponta da folha, nós vamos colocar, como essa folha é pequenininha, nós vamos colocar a agulha mais ou menos no centro da folha e sair de um lado, no risquinho, próximo ao ponto onde a gente saiu. Mas notem que eu botei um pouquinho mais pra baixo do risco. Ó, formando o primeiro pontinho reto, agora a gente vai trabalhar o formato da folha. Ó, daquele ponto, eu vou vir colocar no mesmo buraco e sair com a agulha do outro lado. Ó, ela vai sair do outro lado, um pouquinho mais abaixo do que a ponta que a gente fez também. Ó, voltamos no mesmo buraquinho embaixo. E agora, do outro lado. E assim a gente vai fazer até preencher a folhinha. Agora, bota um pouquinho mais pra baixo.
E sai do outro lado, sempre intercalando entre um lado e o outro para ir preenchendo a folha. A primeira folhinha pequenininha foi formada. Agora, para não precisar arrematar, a gente vira e vai caminhando por trás do bordado. Assim, evita ficar com muitos nós embaixo. Chegando próximo a outra folha, vamos de novo sair com a agulha na ponta da folha e trabalhar no mesmo sentido. Ó, vem com a agulha um pouquinho mais abaixo, espeta de um lado, mais abaixo do ponto onde a gente saiu. E vai de novo intercalando entre um lado e outro, ó. Essa folha, como ela é maior, ela tem um risquinho no meio onde a gente pode se basear, onde vai colocando a agulha. E de novo, vai intercalando entre um ponto e outro e sempre descendo um pouquinho para a folhinha ir caminhando e preenchendo. Como essa tem um risquinho no meio, eu vou caminhando pelo risquinho também, ó, vou seguindo o risquinho. E temos mais uma folha formada. Daqui já podemos colocar na ponta da próxima folha. E fazer a mesma coisa. As folhinhas menores já foram preenchidas, agora a gente vai fazer a maior. Também vamos começar pela ponta. Vem um pouquinho para baixo no meio e sai um pouquinho para baixo, próximo à pontinha onde a gente saiu com a linha. E a mesma coisa a gente vai fazer como nas menores. Intercalar uma vez de um lado, outra vez do outro, sempre pegando no meio e um pouquinho mais para baixo. O preenchimento ir andando. E sempre assim, coloca a agulha no meio da folha e sai de um lado. Volta com a agulha no meio, sai do outro. E é só ir seguindo o risco até o final da folha.
E assim formou outra folhinha. A gente vai fazer a mesma coisa nessa outra e vamos voltar para começar a bordar as pétalas da flor. Ó, ficando assim as folhinhas terminadas, agora a gente vai começar nas pétalas. Eu escolhi uma linha rosa para fazer as pétalas, aqui a gente vai trabalhar o pontinho margarida. Vamos colocar a nossa agulha, escolher uma pétala, colocar a agulha no risco que a gente fez. E em cada pétala, a gente vai trabalhar um ponto margarida. Ó, fizemos o primeiro. Colocamos a agulha, saímos no próximo. Saindo na próxima pétala, vamos formar um outro ponto. De novo. Saímos na próxima pétala. Assim, vamos fazer em toda a flor. Cada pétala riscada, a gente borda um pontinho margarida. Ó, formamos a primeira flor. Agora, a gente arremata, vamos passar para a próxima. Essa, como é uma meia flor, não precisamos seguir o miolo, vamos só fazer do cabinho até as pétalas. Mas trabalhando o mesmo ponto. Também seguimos o risco, cada pétala riscada a gente forma um ponto. Pronto, formado também o botão da flor. Agora, vamos fazer essa outra, que é no mesmo modelo, e eu já volto pra gente fazer o miolinho. Agora, a gente vai trabalhar o miolo da flor, eu já deixei um pronto. Então, vamos fazer o seguinte, colocar a nossa agulha no comecinho do miolo, e o que a gente vai fazer aqui é só preencher. Fazer o ponto bem juntinho, para ele ficar bem preenchidinho. E assim vai ficar o miolo da flor.
Agora, a gente vai começar a montar a máscara. Pega a linha com a agulha de costura e a primeira coisa que a gente vai fechar é as aberturas em cima e embaixo na máscara. Os dois lados, a parte da frente que a gente bordou e a parte de dentro da máscara. Então, a gente dobra a máscara do lado avesso, ó, vai ficar a parte de dentro onde a gente bordou. E vamos começar com um pouquinho mais abaixo da costura, o mínimo que a gente conseguir pegar possível. Ó, um pontinho de nada, e vamos pontilhar até lá em cima para fazer a união do cortezinho aqui. Ó, o pontinho que vocês conseguirem o menor possível é melhor para ele ficar bem presinho um lado no outro. Aonde tem o corte, a gente vai deixar uma margenzinha, né, para ele não desfiar. Chegando lá em cima, a gente puxa a agulha. Ó, faz o arremate. E vamos fazer a mesma coisa na abertura de baixo. E a primeira parte já ficou fechada. Agora, a gente vai fazer na parte de trás e trazer pra gente fazer a união das duas partes para formar a máscara. Ó, fechamos os cortes das duas partes da máscara, agora a gente vai unir. Ó, na união das duas partes, a gente tem que cuidar, porque tem um lado, ó, esse lado que vai ficar o nariz, ele é mais curvado, ele é mais fechadinho, ó, ele é mais fininho do que a parte de baixo, ó. Então, a gente vai colocar a parte de cima com a parte de cima. A gente vai abraçar os dois e vamos pontilhar. A mesma coisa que a gente fez para fechar aqui, a gente vai fazer em cima e embaixo para unir as duas partes. Aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. É só pontilhar, o quanto menor vocês conseguirem, melhor, mas ele vai ficar fechadinho. Ó, é só ir pontilhando de fora a fora, em cima e embaixo, e a gente já volta para desvirar ela e colocar o elástico. Prendi as duas partes uma na outra. Ela vai ficar assim, agora a gente vai desvirar. E vamos aplicar o elástico. A gente vai usar 17 centímetros no elástico. Para aplicar o elástico, a gente vai virar para dentro mais ou menos 2 centímetros ou 2,5 centímetros. Vamos marcar aqui. Vamos fazer um risquinho pra gente não virar muito pra dentro. Vou botar pra dentro o pedacinho até onde eu fiz a marcação. Aí, com o auxílio de um ferro de passar, pode vincar, pra ele ficar bem marcado, pra ele assentar bem, pra ele não mexer. Ou até mesmo passando a unha bem passadinho já basta, mas eu gosto de passar o ferro para ele ficar bem assentadinho e não ter perigo de mexer na hora de a gente alinhavar e pregar o elástico, tá? Eu passei para ele ficar bem marcadinho, ó. Agora, a gente vai colocar o elástico. Vamos primeiro medir o tanto que a gente vai esconder para dentro da máscara, para ficar os dois lados iguais. Então, vamos marcar 2 centímetros.
Vamos marcar 2 centímetros em cada lado do elástico. Então, a gente vai colocar a nossa agulha no cantinho, esconder o nó pra dentro. Vamos pegar o elástico que a gente fez a marcação, colocar aqui bem no cantinho até a marcação onde a gente fez. E vamos pontilhar de um lado para o outro. Ó, peguei um pedacinho do tecido. Vou colocar a agulha entre o elástico, ó, vou passar por ele para segurar. Do outro lado, vou pegar um pontinho do tecido de novo. Passo pelo elástico de novo. Vou pro outro lado, pego um pedacinho do tecido. Passo pro outro lado de novo. Pego um pedacinho do tecido. E agora, a gente vai fazer o pontinho invisível pra juntar uma parte com a outra. O pontinho invisível a gente pega sempre de um lado do tecido. E na mesma direção, aqui, ó, na mesma reta do outro lado, ó. É sempre um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Ó, peguei de um lado, venho reto do outro lado, passo um pontinho na frente. Agora, vou reto do outro lado, passo um ponto na frente. Vou fazendo assim até chegar lá na outra ponta, pra colocar o outro elástico, a outra ponta do elástico, ó. Ele vai ficando assim, aí a gente puxa a linha e ele vai ficar bem presinho. Ó. E continua pontilhando. Aí, chegou o outro lado, a gente pega a outra ponta do elástico, onde a gente fez a marcação, coloca pra dentro, até onde foi a marcação também, ó. Lembrando para os dois lados ficarem iguais. E a gente faz a mesma coisa que lá no começo. Pega um pedacinho do tecido, passa pelo elástico. Vem no outro lado, pega um pedacinho do tecido. Passa pelo elástico. E assim vai fazendo de um lado pro outro, até chegar na ponta e arrematar. Faço o arremate. Escondo a minha linha pra dentro do tecido. Eu já fiz o outro lado e tá pronta a máscara. Você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Ó, e essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado.
Até a próxima aula!